Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, mais aí no sábado aqui com o Projeto Iniciação, professor Walter. Sejam bem-vindos. Você que está chegando agora, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário no próprio vídeo ou também aqui no chat. E, ao final, nós faremos aí uma leitura dessas conversas. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Gilberto Capira, Carlos Nascimento, todos os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando, né, no nosso encontro aqui, nosso encontro denominado Projeto Iniciação pelo canal Conexão 3005. Né? Todo sábado nós estamos aqui presentes, né, para discutirmos assuntos de enorme importância para justamente essa questão do projeto de iniciação. Lembrando sempre que o maior projeto de um ser humano na face da Terra, para ele, individualmente, é a sua própria iniciação. E essa iniciação deve ser realizada através de uma escola, uma escola de iniciação, né? Isso é absolutamente necessário. E uma escola de iniciação, como o próprio nome diz, é uma escola que segue rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode escolher, evidentemente, a escola que mais lhe convier. Mas nós damos a sugestão, né, que a pessoa siga os cursos de iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso amado mestre, professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode fazer isso? Ela pode, é simples, para entrar em contato com a eubiose. Né? Entra no Google, né? Vai no Google, no busca do Google, e coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. No busca do Google, vai aparecer o site da eubiose. E no site existe um botãozinho lá chamado Onde Estamos, né? Só clicar o botãozinho, então vai aparecer a possibilidade de entrar em contato com todos os departamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose no Brasil e no exterior. Então, a pessoa clica lá no departamento da sua cidade, ou próximo à sua cidade, né? E, como agora estamos voltando ao ensino presencial, né? Já voltamos, há mais de 6 meses, né? Voltamos ao ensino presencial. Então, a pessoa pode, entrando em contato com o departamento específico, verificar a data de início do que nós denominamos, né, na sociedade, de curso peregrino, que é o curso inicial do processo de iniciação da eubiose. Depois, então, são oferecidos mais 4 níveis em sequência, totalizando 5 níveis, e totalizando 5 níveis, a pessoa pode se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí participa das ritualísticas, dos encontros, de todos os eventos, e mais do que nunca tem a possibilidade de ler as revelações do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza.
devemos dizer que o nosso encontro de sábado segue sempre duas bases fundamentais, né? Os ensinamentos trazidos pela mestra Helena Petrova Blavatsky, através de todos os seus livros, né? Sendo o veículo dos grandes mestres da iniciação, e através dos ensinamentos do nosso amado mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biose. Então, são dois caminhos bastante típicos, né? Um da Blavatsky, a teosofia, e pelo professor Henrique José de Souza, a eubiose. Então, devemos dizer que o encontro segue o caminho do conhecimento iniciático das idades, né? O encontro, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar, através desse encontro, aos pretendentes ao caminho da iniciação, informações e valores importantes para essa finalidade. E outra finalidade do encontro, de enorme importância, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquário. Então, nós vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho, né, justamente relacionado aqui ao projeto Iniciação, o nosso encontro, né, e seguindo aqui justamente os temas da teosofia e da eubiose, né, relativamente a esse assunto, nós começamos hoje a abordar assuntos relativos à antropogênese, como já havíamos dito, a antropogênese. Então, nós vamos seguindo esse assunto, né? Aqui pela teosofia, né? Justamente pela doutrina secreta, né? Nessa parte de antropogênese, né? A Helena Blavatsky começa citando uma afirmação do Evangelho de João 7, né? Versículo 16, em que o mestre Jesus, o Cristo, afirmou: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, aí está Jesus, o Cristo, falando a respeito da missão que ele tinha de trazer esses conhecimentos cósmicos para o ser humano. Então, conforme o ensinamento de Blavatsky, nós vemos aqui na antropogênese que a ciência moderna insiste na lei da evolução. Isso a gente sabe que a partir do século XIX, né, com os estudos de Charles Darwin, foi um estudo maravilhoso, né, iniciou-se justamente esse caminho do entendimento científico relativamente à evolução. É claro que isso aí bateu de frente com a ideia do criacionismo, né? Dizendo que o criacionismo diz Deus criou tudo, né? Mas a evolução, de acordo com as bases filosóficas e de conhecimento do conhecimento da ciência acadêmica, né? Isso não é aceito pela ciência, né? Então, conforme Charles Darwin, há um processo de evolução. Isso a ciência aceita, né? E o mesmo sucede com a razão humana e a doutrina secreta, sendo esta ideia corroborada pelas lendas e mitos antigos, até pela Bíblia, quando bem interpretada. Então, a gente vê que existe uma correlação de pensamento entre essas várias fontes de conhecimento, mas guardado as devidas situações de entendimento de acordo com cada via de entendimento. O germe da raça humana atual preexistiu no pai dessa raça, como a semente onde jaz escondida a flor. Por que não haveriam de ser o país da raça humana os gigantes dos Vedas, dos Voluspa e do Gênesis? Então, aí está uma pergunta que foi na doutrina secreta, né? Então, não estamos de acordo com os evolucionistas materialistas, assim diz a HPB, a doutrina secreta. Mas é natural precisar que cada gênero modificou de sua forma primordial e distintiva, né? É o que distingue justamente a questão da lei da evolução vista por Darwin, é isso? Onde a evolução genética está baseada em processos puramente objetivos, né? Genéticos, né? Do confronto entre as diversas espécies que vivem na face da Terra, e quando, por outro lado,
pela ciência iniciada das idades, existe a ideia de que não existe a criação, simplesmente, né? Seguindo o princípio de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, pelo entendimento iniciático, né, tudo que existe no processo evolutivo na face da Terra provém de arquétipos, de fundamentos superiores, né, provindo da lei cósmica justa e perfeita que se projeta na face da Terra. Então, a genética humana não é simplesmente fruto de ação na parte física, objetiva, né, dos seres que vivem na face da Terra, né? Tanto animais, vegetais ou seres humanos. Mas esse processo genético de evolução provém de protótipos, né? De fundamentos derivados da lei universal, do universo superior. Então, a HPB fala a respeito de notas preliminares sobre as instâncias arcaicas e os 4 continentes pré-históricos. Ela já entra entrando neste ponto de vista, né? Sobre as instâncias arcaicas, do qual nós já falamos uma parte dessas instâncias, né? Chamada instância de Dizian, e também, relativamente, como ela fala, né? Esses conceitos de evolução estão ligados aos 4 continentes pré-históricos, é o que nós vamos abordando de acordo com os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky. A respeito da evolução humana, a doutrina secreta postula 3 princípios novos que estão em contraposição direta com a ciência moderna e com os dogmas religiosos correntes. Ensina, então, a doutrina secreta. A KPP, então, diz que a doutrina secreta ensina o seguinte. Primeiro ponto que Blavatsky aponta como base da doutrina secreta. A evolução simultânea de 7 grupos humanos em 7 partes distintas do nosso globo. Isso evidenciando no globo terrestre uma evolução sempre com base setenária, né? Uma evolução sempre setenária. Isso aí já de início a HPB se deixa bem claro. Segundo ponto importante determinado por Blavatsky, né? O nascimento do corpo astral antes do físico, sendo o primeiro modelo do último. Então, isso é básico. O nosso corpo físico ele é derivado de formas, vamos dizer assim, de formas. Uma forma vital, uma forma astral, uma forma mental. Então, é derivado, né? O corpo físico denso é derivado desses protótipos, né? Nós chamamos do corpo vital, do corpo astral e do corpo mental. Então, assim, faz parte da doutrina secreta. É o segundo ponto importante, né? E o terceiro ponto importante, citado por Blavatsky, que o homem, nesta ronda, precedeu a todos os mamíferos, inclusive os antropóides no reino animal. Veja bem. É interessante isso, né? Isso é bem deixado bem claro na antropogênese de Blavatsky. Inicialmente, a ciência acadêmica tinha uma ideia de que os seres humanos seriam derivados dos antropóides. Antropóides. Então, o que são os antropóides? O chimpanzé, o gorila, né, e outros, são 4 tipos de seres, né? E o gibão, né? O orangotango, são esses 4 seres, né? Que constituem justamente os antropóides. Então, a ciência tinha essa ideia, baseado na linha de raciocínio de investigação de Darwin, né? De que o homem provinha do reino animal, né? E diretamente dos antropóides, né? Então, hoje a ciência já mudou esse entendimento. A ciência hoje, modernamente, a partir do século XX, ela já entende, pelo estudo da genética, que os antropóides, na verdade, isso pela ciência acadêmica, que os antropóides não são os predecessores dos seres humanos. Ou seja, os seres humanos não vieram dos antropóides, conforme a ciência acadêmica. A ciência acadêmica diz que, na verdade, os seres humanos e os antropóides são primos. São derivados de uma outra fonte, os primatas. Então, os primatas. E
Inclusive, em Gênesis, é citado o seguinte: o Senhor formou na terra todos os animais do campo e as aves do ar. Apresentou a Adão para ver como as queria chamar. Mas, pela doutrina secreta, nesse entendimento, a doutrina secreta faz uma inversão disso, né? Pelo ensinamento dos mestres. A doutrina secreta nos ensina, através desse ensinamento dos mestres, que, na verdade, os antropóides são descendentes dos seres humanos. Ao contrário, os antropóides são descendentes dos seres humanos. Isso está muito longe ainda da ciência entender esse fato, né? Então, num determinado momento, veja bem, pela antropogênese, da ciência iniciada das idades, houve o cruzamento dos seres humanos com uma lontra. Isso nos tempos antigos, né? Uma lontra, um ser do reino animal. E desse cruzamento, então, surgiu os antropóides. Os antropóides têm uma semelhança muito grande com os seres humanos. Inclusive, eles têm a mão, eles têm o polegar oposto à palma da mão. Somente os seres humanos e os antropóides têm essa característica. O polegar é oposto aos outros dedos. Nos outros animais, não, os dedos são coplanares. Então, significa o quê? Que os antropóides e os seres humanos têm uma característica muito importante. Os seres humanos e os antropóides têm a possibilidade de pegar as coisas. Eu estou pegando essa caneta, né? Eu estou pegando essa caneta na mão. Justamente porque tenho 4 dedos e o polegar oposto. Então, eu posso, então, pegar, manusear, né? Um objeto. Somente os antropóides e os seres humanos podem fazer isso. Então, isso é uma característica fundamental no ensinamento da antropogênese pelo caminho de HPB, Helena Petron Blavatsky. Então, agora, os antropóides, a diferença dos antropóides para os seres humanos, apesar de serem muito semelhantes, né? Inclusive, os antropóides têm 4 mãos, né? É isso? São quadrumanos, né? Por exemplo, o chimpanzé tem 4, ele não tem pata. Ele não tem pata, são 2 mãos nos pés, tem 4 mãos. Então, os chimpanzés e os primatas, os antropóides, o que falta para eles para ter um comportamento humano é justamente a tríade superior, que eles não têm. A tríade superior foi trazida para o ser humano, como já falamos dentro do campo da antropogênese, né? Em meados da raça lemuriana, pela queda dos anjos. Isso está na Bíblia. A queda dos anjos significou a descida da tríade superior, o mental superior, não é isso? O sintético, Budi, que é a intuição, e Atman, que é o Cristo interno. Então, esta tríade superior foi projetada no quaternário, já formado nos seres humanos, e originando, então, de vez o setenário, que dá a conformação à nossa estrutura física e hiperfísica, né? Então, é claro que os antropóides eles estão quase no limiar para se tornarem humanos. Não se tornarão humanos agora, na nossa fase. Mas na quinta ronda, assim o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos afirma. E a HPB também afirma. Na quinta ronda da nossa cadeia evolutiva, eles poderão se tornar humanos. Na quinta ronda já. Quando os animais se tornarão seres humanos somente no quinto sistema evolutivo. Só no quinto sistema evolutivo, né? Mas os antropóides, na quinta ronda, eles já terão a oportunidade de se tornarem humanos, recebendo a ativação da tríade superior. Essa é uma diferenciação muito específica entre a abordagem da ciência iniciática e a abordagem da ciência acadêmica. É claro que a ciência acadêmica vai chegar a essa conclusão com o tempo. Com o tempo, essa ciência acadêmica, através dos estudos, isso vai chegar à conclusão de tudo isso que a ciência iniciática afirma, através dos mestres, né? Então, mas isso aí vai levar um certo tempo. É necessário que os cientistas produzam em si esse processo de iniciação, de autoconhecimento, para penetrar nesses conhecimentos profundos
da ciência iniciática. Né? Então, continuando com Blavatsky, Blavatsky nos afirma que não é só a doutrina secreta que fala do homem primitivo, nascido simultaneamente nas 7 divisões do nosso globo. No Divino Piemander de Hermes Trismegisto, encontramos 7 homens primitivos, desenvolvidos na natureza e também o homem celeste. Outra coisa importante, né? Importante é ser considerado já nesse preâmbulo que estamos fazendo, justamente da antropogênese. Né? A ciência acadêmica admite que nós temos 3 reinos. 3 reinos. A ciência acadêmica admite isso. 3 reinos. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Isso. O reino animal, isso, é originado pelo que eles denominam dos primatas. Os primatas dão origem ao reino animal. E o ser humano é colocado dentro do reino animal. Isso. Na ciência iniciática existe uma diferença. Não existem atualmente 3 reinos, sim 4 reinos. Pela ciência, isso aí também, a ciência acadêmica não está ainda em condições de verificar esse fato. Na verdade, existem 4 reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Então, o reino hominal é um reino independente, específico, de onde faz parte os seres humanos. De onde vem que no reino animal se desenvolve a inteligência. Isso. E o que é a inteligência? Justamente é a projeção dos arquétipos, dos fundamentos mentais superiores, provindos do eterno. O nosso mestre nos afirmava isso, e nos afirma através dos seus conhecimentos, da inteligência humana. O que é a inteligência humana, conforme a definição do professor Henrique José de Souza? Ele diz: a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Veja bem, então, para que haja inteligência, é necessário que haja a projeção da divindade dessa condição fundamental, arquetipal da inteligência no ser humano, o que não acontece com os animais. Então, o ser humano pertence a um 4º reino específico, chamado reino hominal. A ciência vai chegar nesse ponto de entendimento, mas vai levar um pouco de tempo ainda, mas eu acredito já em meados do 3º milênio, né? Em meados do 3º milênio, a ciência vai chegar a esse ponto de entendimento. Né? Na tábua Kuta, da lenda babilônica da criação, se mencionam 7 seres humanos com caras de corvos. Corvos. Veja, 7 seres humanos com cara de corvos. São os 7 reis de Edom, referidos na Cabala e na Bíblia. A primeira raça saiu imperfeita, antes da divisão dos sexos, e por isso foi destruída. Então, nós estamos na 5ª raça-mãe ariana, né? Fomos antecedidos pela 4ª raça Atlante e pela 3ª lemuriana. E a raça lemuriana foi precedida por 2 raças ainda, Dante e Hiperbórea, né? Que não eram raças humanas. Não eram raças humanas. Viviam no mundo hiperfísico. Não tinham existência física densa. Viviam no mundo interfísico. Depois, então, a 3ª raça humana foi justamente a lemuriana. E em meados da raça lemuriana que surgiu a raça humana. Por quê? Pela descida, pela queda dos anjos, né? Por Lúcifer e toda a sua hoste, né? de seres angelicais, dando a possibilidade do pensamento superior, da inteligência, para os lemurianos, em meados da raça lemuriana. Aí, então, surgiu então, a espécie humana. A espécie humana surge nesse momento. Pimander, um estudioso, diz: os homens celestes, misturados na natureza, produziram 7 homens hermafroditas como seus progenitores, os Elohims ou Pitris. Então, está. Pela ciência iniciada, nos dá justamente a origem hermafrodita, né? E, evidentemente, superior, né? Que sem o sexo, né? O equilíbrio, né? da natureza, da polaridade sexual, que não existe no mundo superior. Foram destruídos como raça por transfusão em sua progenie.
surgindo a raça bissexual, isto é, a raça sem sexo reencarnou-se potencialmente na bissexual. Esta última nos andrógenos, e este, por sua vez, na sexual, ou período final da terceira raça. Então, na raça lemuriana era assim. A raça lemuriana ela não tinha inicialmente a sexualidade. Eram andrógenas. E, inclusive, eram nascidos do ovo também. Eram gerados no ovo, como eram os dinossauros também. A semelhança dos dinossauros, que os dinossauros botavam ovos, as fêmeas botavam ovos, né? E os dinossauros nasciam de ovos, né? Não eram mamíferos. Né? Então, mas depois, de meados da raça lemuriana, quando houve a projeção da tríade superior, houve também a instituição da sexualidade. Então, os seres humanos passaram a se reproduzir através da sexualidade. Isso foi muito importante para a própria distinção dos seres humanos dentro do panorama geral do quarto reino, né? Nominal, né? E dando essa possibilidade da criação da sexualidade. Sempre entendendo que pela sexualidade, a genética teve um avanço muito grande no sentido evolutivo, né? Pela combinação e recombinação dos genes. Né? Então, cada ser humano, como se diz, o povo, muitos seres que constituem a massa do nosso povo, diz que o homem, o ser humano, é uma obra-prima de Deus. E é verdade. Cada ser humano ele nasce com uma genética diferenciada. Não existe um ser humano que exista hoje que tem um igual no passado, nem terá outro igual no futuro. Isso é muito importante, essa questão. Né? Tanto que a própria medicina hoje afirma, né? Os médicos hoje têm essa consciência, né? De que cada ser humano tem que ser tratado na sua individualidade. A medicina, ela, apesar de abranger o estudo de toda a genética e a patologia de forma geral, mas ela encara cada ser humano como um fenômeno específico dentro do processo manifestativo orgânico. Né? Isso os médicos falam perfeitamente. Né? Cada ser humano tem que ser estudado de maneira específica. Então, veja bem, os livros de Tote e os livros dos mortos, ambos egípcios, livros egípcios, os Puranas dos hindus, lá da antiga Índia, com os seus 7 manus e as narrações caldeus assírias, cujos ladrilhos mencionam 7 homens primitivos, todos concordam nesse ponto. Justamente concordam nesse ponto como a passagem desta fase não sexual, né, para a fase bissexual, justamente gerando a possibilidade da procriação por processo genético sexualizado. Né? Então, nos mistérios da Samotrácia, o nome genérico de Cabiros, eram os santos fogos, que em 7 localidades da ilha de Elétria ou Samotrácia criaram o Cabiro, nascido da Santa Lemnos, a ilha consagrada a Vulcano. Aí, evidentemente, entra toda a parte da mitologia evocada pelos mestres através de Helena Blavatsky, né? Aí é um estudo muito profundo, muito específico, nós não podemos entrar aqui em especificidade, né? Mas quem lê a doutrina secreta tem a possibilidade de, vendo essas referências, entrar em outros campos de estudos, em outros livros e estender seu conhecimento, porque o conhecimento é vastíssimo. Né? Segundo Píndaro, somente uma celebridade, né, do mundo romano, né? Este Cabiro, cujo nome era Adamas, foi o tipo do homem primitivo nascido no seio da terra. Veja bem, era o arquétipo dos primeiros machos na ordem da geração e um dos 7 autóctones, antecessores da humanidade. Então, sempre citando então, essa questão do setenário, né? Tudo gerado através de um processo setenário. Por isso que existem 7 raças-mães, cada raça-mãe tem 7 sub-raças, e assim por diante. Vai tudo, o nosso universo, especificamente, considerando o nosso universo como um sistema solar,
especificamente, ele tem uma característica setenária. Tudo evolui através de 7 estados. Né? 7 estados. Né? Então, basta examinar. Então, aqui, daí concluir-se, veja bem, HPB continua, hein? Daí concluir-se que os judeus compilaram seus Gênesis e tradições cosmogônicas dos relatos acádio-caldeus, nos quais o nome de Adão e Adônio ou Adame era aplicado à primeira criação. Isso é muito. Então, veja bem, isso indica que Gênesis de Moisés não surgiu da cabeça de Moisés. Não é assim. Ele foi veículo. É isso? Aliás, Moisés ele foi veículo, foi um ser de hierarquia, né? Foi veículo para trazer esse conhecimento. Mas esse conhecimento veio da antiguidade, né? Que HPB fala dos relatos acádio-caldeus, nos quais o nome de Adão, ou Adão, era aplicado à primeira criação. Mas, ainda, a criação dos 7 Adãos, ou raízes de homens nascidos fisicamente da terra, espiritual e australmente do fogo divino dos progenitores. Então, tudo isso provindo do fogo divino dos progenitores, ou seja, dos seres do além-a-caixa, né? dos seres de alta hierarquia. Tudo provém dos seres de alta hierarquia. Aliás, é como a gente. Isso é básico dentro do processo de entendimento da teosofia e da eubiose. Né? O nosso universo é tucuístico, né? São tucos. Né? Existe uma consciência divina, né? Com suas hostes, e elas projetam tucos. Esses tucos vão sendo projetados e vão originando, nos mundos cada vez mais densos, as suas manifestações, inclusive produzindo as manifestações orgânicas, genéticas entre nós, né? entre os vegetais, animais, os seres humanos, e assim por diante. Nada acontece por acaso, mas tudo provém de uma fonte superior, da lei justa, da lei cósmica justa e perfeita. Né? Adam Kadmon é um nome coletivo, que significa humanidade. É isso? Humanidade. Aliás, dentro da eubiose, isso é citado no curso, sempre cita-se isso. Né? Humanidade, a gente pode entender de maneira bastante específica, uma unidade. Né? Então, uma unidade. Ou seja, já nos referindo ao conhecimento anterior que nós transmitimos a respeito da ciência inicial das idades. Né? A divindade, ou seja, o eterno, ele desce, ele projeta, né, tucuisticamente, vamos dizer assim, né, faz a projeção para os mundos mais densos, cria a multiplicidade, mas não se divide. Olha que importante. Repetindo, a divindade gera multiplicidade, mas não se divide. Então, aí gera humanidade, uma unidade. Ou seja, como as correntes filosóficas falam isso, né? A gente vê na internet, nas várias correntes que a gente pode pesquisar, filosóficas, iniciáticas, né? Que somos todos um. Somos todos um. Temos a divindade em nós. Deus, como Jesus fala, vós sois Deus. E toda partícula, todo elemento unitário, toda subdivisão que existe no universo tem Deus dentro de si, de maneira potencial. É claro que tudo no universo tem consciência. E o fenômeno da evolução universal é justamente a retomada dessa consciência da divindade em nós. E toda partícula tem que retomar essa consciência divina em si mesma. Né? Muito bem. No livro do Mistério Oculto da Cabala, seguindo HPB, Adam Kadmon é a árvore sefirotal, ou chamada árvore da vida da Cabala. Árvore da vida da Cabala. Né? Ou do conhecimento do bem e do mal, a qual tem em suas voltas 7 colunas, ou palácio dos 7 anjos criadores, operando nas esferas dos 7 planetas sobre o nosso globo. Assim, Adam Kadmon é um nome coletivo. Veja bem, aí nós estamos falando da árvore sefirotal, né? Justamente a Cabala, é isso que dá esse setenário todo, toda essa estrutura do setenário, né? Com 10 pontos específicos. E fazendo agora uma observação interessante, que normalmente as pessoas não citam isso, mas estudiosos chegaram a essa conclusão e tem uma importância muito grande. Né? Nós temos essa brincadeira
essa brincadeira que nós temos desde criança, né? A amarelinha, né? A amarelinha, não tem amarelinha? A gente joga uma pedrinha e são 10 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Lá em cima, no topo da amarelinha, é o céu. E embaixo é a terra, ou o inferno, de acordo com quem desenha. Né? Então, na verdade, essa amarelinha ela tem o significado da cabala, da árvore da vida. E a amarelinha não é uma brincadeira dos tempos atuais, não. A amarelinha era jogada nos tempos de Roma, nos tempos da antiga Grécia. As crianças brincavam de amarelinha no tempo da Grécia, no tempo de Roma, e quem sabe até no tempo dos egípcios. Né? Isso indica que esse jogo amarelinha foi um jogo dado para as crianças para fixar na cabeça das crianças justamente a árvore sefirotal, né? Esses 10 estágios. Né? Então, o caminho para o céu e a volta para a terra. Né? Isso é uma coisa muito importante. Sempre lembrando, através do caminho da iniciação, que os mestres trazem esses conhecimentos para os seres humanos através de coisas simples, né? Através de jogos para a criança, através de contos para a criança. Né? Não tem os contos de fada, isso tudo. Isso não vem por acaso. Os mestres trazem esse conhecimento através de contos de fada. Né? Tem a fada rainha, tem a Bela Adormecida, que tem um significado. A Bela Adormecida é um fato extraordinário no conhecimento iniciático, né? E outros tantos contos, né? Que a gente conhece, contos de fada, né? E tem esse jogo na amarelinha, que também é um jogo iniciático. É um jogo iniciático. Isso é muito importante para a gente estudar esse fato. Né? Se os caldeus conheciam os mistérios esotéricos ocultos nas lendas purânicas, as outras nações só conheciam o mistério samotrácio e alegorizavam. É isso. Historicamente, se sabe que a Samotrácia se celebrizou na antiguidade por causa de um dilúvio que submergiu o país, alcançando o cimo das mais altas montanhas. Isso ocorreu antes do tempo dos argonautas, conforme a mitologia. Outra vez, sempre nos mitos entra a questão do dilúvio, o dilúvio universal. Né? Então, na ciência inicial da cidade, a gente sabe que o dilúvio justamente corresponde à inundação de Atlântida, né? A inundação de Atlântida, onde na Bíblia é afirmado através de Moisés, né? Que choveu durante 40 dias e 40 noites, né? Inundando todo o planeta, né? E isso aí, então, é claro que daquela inundação de Atlântida foi tirado a raiz, a semente justamente da quinta raça mãe ariana, que é a nossa raça atual, a quinta raça mãe. Então, você vê que tudo isso, todo esse conhecimento tem base nos mitos, né? Muito antigos da antiguidade. Sempre lembrando que a mitologia ela tem essa característica, ela é atemporal. Ela tanto fala do passado, como do presente, como lança as raízes do futuro. Às vezes as pessoas perguntam, a mitologia é coisa do passado? É um conhecimento do passado? Não é do passado. A mitologia faz parte do conhecimento humano. E a mitologia joga-nos em direção do futuro. Por exemplo, a caverna de Platão é uma mitologia, mas nos joga em direção do conhecimento do futuro. Né? Ou seja, na caverna, no mito da caverna de Platão, é indicado justamente a possibilidade do ser humano alcançar a sua iluminação, através justamente do projeto de iniciação. Ele sai fora da caverna, contempla o sol e obtém aquele conhecimento extraordinário. O mito da caverna de Platão. E outros mitos, né? Como o mito de Prometeu acorrentado também, né? O mito de Prometeu acorrentado. A gente pode dizer, isso é coisa do passado. Não é coisa do passado simplesmente, é atemporal. É um conhecimento que foi dado no passado, ficou registrado nos anais da Índia, da Grécia, etc., né? Mas nos leva ao conhecimento de que, através do conhecimento trazido por Prometeu para a face da Terra, nós temos a possibilidade de atingirmos conhecimentos futuros, que nos dá a possibilidade do processo da iniciação, da evolução cósmica. Então, veja a importância do mito. Né? Eu quero dizer mais uma vez que a mitologia é considerada pela ciência acadêmica, né,
como uma coisa do passado. Não é isso? O próprio fundador desse processo acadêmico atual, da ciência atual, ele afirmava que a mitologia fez parte da infância da humanidade. Não é bem assim. A mitologia não faz parte da infância da humanidade. Pelo contrário, a mitologia faz parte da história da humanidade. E uma coisa muito importante, no terceiro milênio, o destino é que a mitologia seja ensinada cada vez mais nas universidades. Hoje não é ensinado, a não ser nas faculdades específicas de filosofia ou de história, né? Que se estuda mitologia, etc. Mas ela será ensinada de maneira geral nas universidades dentro de breve. Vai fazer parte do programa de ensino nas universidades, nesse projeto de iniciação para o terceiro milênio. Isso é muito importante. Os israelitas tinham outra tradição em que basear a sua alegoria do dilúvio. Olha só. É a lenda que transformou o atual deserto de Gobi num mar há 10 ou 12 mil anos. Os fragmentos mutilados encontrados por Layard, um estudioso, nas suas escavações, corroboram nossa doutrina com toda a segurança. Então, ali, então, é dito que pela inundação de toda essa água que veio para a Terra, né, houve um alargamento da profundidade dos oceanos, né, e a gente sabe que existem o deserto de Gobi já foi um mar, né, como o Saara já foi um mar, né, mas através da evolução geológica da Terra, o mar escapou de lá e ficou o deserto, né, mas a gente vê que houve uma profunda transformação na Terra a partir da água originada, conforme dito na Bíblia, né, pela chuva, que ocorreu durante 40 dias e 40 noites. Sempre lembrando, já nós estudamos isso, que esta água que ocasionou a expansão da água na Terra veio da Lua. Veja, isso é um processo lunar. Essa água veio da Lua. Nós já explicamos isso numa determinada vez. Logo, logo nós vamos entrar nesse assunto novamente, nesse estudo da antropogênese, né? Quando nós focávamos justamente a questão do transbordo lunar. Então, a quantidade de água do planeta aumentou muito com a vinda da água da Lua, porque a Lua sofreu um aquecimento muito grande, a água evaporou, foi para o espaço como vapor d'água, e a gravidade da Terra foi absorvendo esta água em forma de vapor, e isso se precipitou, se condensou e se precipitou na forma de chuva. Na Terra, justamente, é que dá origem a essa ideia da chuva de 40 dias e 40 noites, que foi a origem do dilúvio universal que consta da Bíblia, né? Então, isso é um processo de evolução geológica que existe na Terra, né? Isso é muito importante, essa identificação. Aliás, o Saara, ele sofreu, essa água saiu do Saara, né, em direção do Oceano Atlântico, né, e também houve o afastamento daqui do continente americano da África, né? Tanto que o continente do Brasil o litoral brasileiro, o perfil, se encaixa perfeitamente no litoral oeste da África, né? Justamente indicando que era um só continente antigamente. E existem muitos estudos que dão o nome de Ceará, e Saara provém de uma fonte única, né? Então, existe uma ligação linguística entre Ceará e Saara, o que indicando que eles faziam parte de uma mesma continuidade terrestre na antiguidade, né? Nos 20 mil fragmentos encontrados no terraplano de Cuyunjinque, ficou provado que a primeira raça a cair na geração era uma raça escura, a Zalmati Kakakdi, também chamada Adamo, e que a de Sarko, raça clara, permaneceu pura muito tempo depois. Os babilônios conheceram duas raças principais no tempo da queda:
tendo precedido a essas duas raças dos deuses, os duplos etéreos dos Píteros, nossa segunda e terceira raça raiz. O assunto é muito vasto, né? É claro que quem entra na doutrina secreta, além do texto contínuo na doutrina secreta, tem que se aprofundar em outros conhecimentos, isso, para dar vazão a um aprofundamento desses conhecimentos que é muito vasto, né? Tal é a opinião do Sir Rawlinson, que assim afirma HPB, que estes 7 deuses primordiais, cada um dos quais criou um homem ou grupo de homens, eram deuses aprisionados ou encarnados. Então ela dá o nome, né? Eram eles, o deus I, o deus Ico, vida nobre, diretor da pureza, o deus Mircor, coroa nobre, salvador da morte dos deuses aprisionados e criador das raças escuras, feitas por suas mãos. O deus Libzur, sábio entre os deuses, o deus Nissi, o deus Surab, que é a sua síntese, o deus da sabedoria e do oceano, identificado como Anis Dagon, no tempo da queda, e chamado coletivamente o Demiurgo ou Criador. Aí está um vasto conhecimento dado para a HPB, que merece a nossa pesquisa e estudo. Eu quero dizer que, quando a pessoa lê o livro os livros de HPB da teosofia, não é simplesmente como a gente lê uma literatura. Lê uma vez e pronto. Não é assim. Não é assim. A gente tem que ler repetidamente isso, tanto os livros deixados pela mestra HPB, Helena Blavatsky, assim como os ensinamentos deixados pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza, ler não uma vez, mas ler repetidas vezes esses assuntos, né? Porque à medida que nós vamos lendo e repetindo a leitura, novos conhecimentos vão sendo adicionados à nossa consciência. Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Por isso que, aliás, agora, fazendo um comentário, né? Por isso que eu falo para os alunos, quando eu dou aula, eu falo para os alunos e falo para os irmãos também. Às vezes a pessoa compra um livro, né, de iniciação e acha esse livro extraordinário e empresta o livro ou dá de presente o livro. Se ela empresta, normalmente ela não recebe de volta. É difícil, a gente sabe disso, né? Quando a gente empresta um livro, ele não volta, é difícil ele voltar. Se a pessoa fica lendo, o tempo se passa e o livro não volta mais. Ou se a pessoa dá o livro, ela nunca mais vai ter o livro. Então, o que eu sugiro sempre para os alunos é o seguinte: quando alguém lê um livro muito interessante da teosofia ou da eubiose e quiser que uma outra pessoa leia também, um amigo, um parente leia, então ela deve fazer o seguinte: compra um livro e dá de presente, mas guarda o seu. Guarda o seu. Guarda o seu livro para ler novamente. Então, esses livros de iniciação não devem ser lidos uma vez, mas várias vezes, repetidas vezes, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai adquirindo novos conhecimentos, né? Então, isso é muito importante, né? Tem um livro, o livro de Eubiose, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, que foi um dos primeiros livros que eu li na eubiose, né? Foi produzido pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza, há mais de 50 anos. Né? Então, mas eu leio até hoje esse livro. E é uma coisa importante, é uma coisa que eu verifiquei dentro de mim mesmo. Né? Eu já li várias vezes o livro. E toda vez que eu leio o livro ou trecho desse livro, parece que é a primeira vez que eu estou lendo. É incrível, parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Eu leio e digo, eu não tinha percebido isso, é verdade, isso, é aquilo e tal, né? Tiro novas conclusões. Então, quando a pessoa tem um livro importante, guarda esse livro para ler repetidas vezes. E quando quiser que outra pessoa leia, então compra um outro livro e dá de presente, mas guarda o seu. Isso é muito importante. Né? Há nos fragmentos babilônicos duas criações. Elas se referem, respectivamente, à formação dos homens primordiais pelos progenitores, os Píteros ou Elohim, e dos grupos humanos depois da queda. Então, veja bem. Então, nos fragmentos babilônicos, então, já nos cita, né, a formação dos homens primordiais pelos seus progenitores, Píteros ou Elohim, seres superiores, do além a caixa. Né? Os nomes dos continentes onde viveram estes homens variam com os anais que os mencionam. HPB cita, então,
Ariana Vaejo, onde nasceu o Zoroastro original, é chamado nos Puranas Monte Meru, a mansão dos deuses. A doutrina secreta chama simplesmente a terra dos deuses, sob seus chefes, os espíritos desse planeta. Propomos o nome de Ilha Sagrada ou Imperecível para o primeiro continente onde evoluiu a primeira raça dos progenitores divinos. Assim foi o que HPB Blavatsky decidiu no seu livro. Né? Essa proposta desse nome, desse primeiro continente, como a Ilha Sagrada, né? Onde o primeiro continente onde evoluiu a primeira raça provinda dos progenitores divinos. Segundo consta, esta ilha sagrada nunca participou do destino dos outros continentes, por ser a única que durará do começo ao fim do Manvantara, passando por cada ronda. É o berço do primeiro homem e a morada do último mortal divino escolhido como um xista, ou uma semente futura da humanidade. Pouco se pode dizer dessa terra sagrada e misteriosa, sobre a qual a estrela polar fixa seu vigilante olhar durante todo um dia do grande alento. Veja bem que quero dizer, lembrando mais uma coisa, todo esse conhecimento que a HPB nos trouxe provém dos mundos internos. Né? Ela esteve no Tibete, na Índia, viajou por muitas partes do mundo, né? E foi justamente do Tibete, inclusive ela esteve nos mundos internos do Tibete, onde ela trouxe esses conhecimentos fundamentais da ciência inicial das idades, que ela denomina distância de Xian, tanto distância de Xian da cosmogênese como da antropogênese. Então, isso é muito importante a gente ter essa ideia, né? Que todo esse conhecimento contido na doutrina secreta e nos outros livros da KPB não foram criações dela. Ela foi veículo dos seres superiores, dos mestres, dos grandes iluminados. Ela foi veículo desses mestres para trazer esse conhecimento já no século XIX. Veja. Então, foi um avanço enorme da ciência iniciática no século XIX, onde nós recebemos esses importantes conhecimentos, que vai realmente iluminar a ciência acadêmica, já está iluminando no século XX e durante todo o terceiro milênio. Né? Isso é muito importante, esse conhecimento. Né? Então, isso aqui é uma visão iniciática primordial, né, do que nós podemos aqui nos referir a respeito desse conhecimento da antropogênese. Isso tudo dado por Helena Blavatsky. Né? Então, veja que é muito importante, então, o estudo contínuo desses conhecimentos, mas não é como se lê uma história de uma literatura. Né? A gente lê um livro, da primeira página até o final, e dá isso por finalizado. Já li esse livro. Né? A pessoa pode ler um livro, né, um romance, e dizer, eu já li esse livro. Não é assim. No livro de iniciação, tanto da Helena Blavatsky quanto do professor Henrique de Souza, o livro tem que ser lido várias vezes, repetidas vezes. Não, a pessoa não deve se preocupar nem na sequência. Né? Uma outra coisa muito importante que eu devo me referir na leitura desses livros, uma coisa bastante prática. Né? Por vezes a pessoa está lendo, por exemplo, um livro, A Doutrina Secreta, ou lendo Revelações do Mestre, professor Henrique de Souza, ou revistas da Dharana, da Yogyosa, e ela vai lendo, chega um ponto, ela diz, eu não entendi isso, né? Eu não entendi. Eu não consegui entender um determinado trecho do livro, da Doutrina Secreta. O estudante não deve se preocupar com isso. Se não entendeu aquela fase, passa para frente e continua lendo. Depois, mais tarde, volta novamente e reanalisa aquele fato novamente, porque uma coisa importante, eu quero dizer uma coisa importantíssima para todos aqueles que estão ouvindo. O conhecimento que nós chamamos aqui de projeto de iniciação, ele não é linear. Veja bem, isso é muito importante. Não é que nem um romance que você lê do início até o final e pronto, não é assim. No romance é assim, né? A pessoa, numa literatura, você não pode ler um capítulo, o último capítulo, depois ler no meio e no início, senão você perde o que? A sequência lógica
da descrição, né, histórica ou do que foi escrito, o romance em si, né? Então, num romance comum, a pessoa tem que ler da primeira página até a última página para ter uma visão geral. No conhecimento iniciático, não. O conhecimento não é linear, não é linear. Depende da evolução do nosso estado de consciência, que passa por diversos estágios. Então, se a pessoa vai lendo, por exemplo, a Doutrina Secreta, ou outro livro, A Voz do Silêncio, o que seja, e não entendeu uma parte, passa para frente e continua lendo o restante, né? Depois, num determinado momento, ela vai entender, ela vai conseguir entender aquilo que passou despercebido. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Eu não ter entendido algo no momento, mas depois, com o passar do tempo, com o acúmulo de outras informações, as coisas vão se sedimentando e a ideia nova surge à frente. Então, é uma sugestão que eu dou para os nossos queridos irmãos a respeito de como ler essas revelações todas de uma maneira bastante dentro de um método iniciático, né? Muito bem. Então, eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, né? Encerrando essa parte inicial da nossa conversa, e passando, então, para o nosso diálogo aqui, com todos os que estão acompanhando o encontro. Muito interessante, né, professor? E a antropologia, ela conta a história, a evolução da humanidade. Eu acho que dentro de todo esse universo fascinante, né, o que eu acho mais interessante foi essa colocação do senhor, né, entre o homem e a mulher, né, essa polarização que houve, né, para melhorar geneticamente a humanidade, né? E uma hora a gente, depois de melhorado, tudo se converge para o androgenismo. Pois é, porque, veja bem, hoje fala-se muito nessa questão de se produzir organismos semelhantes, né? Através, como é que se chama? Processo de. Agora me escapou o nome. Escapou o nome agora, viu, Carlos? Fazer o. Como é que se fala quando se produz uma. Me esqueci. Então, depois eu vou lembrar. Então, o importante na sexualidade básica, na antropogênese, é a diversidade, a questão de você poder fazer a integração genética de diversas situações genéticas, né? E a criatividade torna-se imensa na genética. Então, é por isso que, quando os seres humanos receberam a possibilidade do entendimento através da razão, da inteligência, também surgiu a questão da sexualidade. Foram coisas paralelas. Não foram paralelas. Isso é muito importante, esse entendimento. Muito bom, professor. E você tem alguma consideração, Gilberto? Opa, estava fechado aqui. Boa noite, professor. Boa noite a todos mais uma vez. Bom, hoje eu me lembrei. Gilberto, posso? Sim, pode, professor, lembrou? Clonagem. Agora lembrei, escapou o nome, clonagem. Né? Só um momentinho, Gilberto, só para eu completar aqui. Isso eu preciso complementar um momentinho só. Hoje, a ciência moderna dá muito importância à clonagem. É isso? Então, tem uma vaquinha lá, né, no século XX, né, eles conseguiram produzir uma vaca através de um conteúdo genético e reproduzir uma vaquinha semelhante à original, sem o processo de reprodução genética. Mas o clone, apesar de ser algo muito falado na ciência, é um processo primitivo. É um processo primitivo de reprodução. Pois uma bactéria, ela divide em duas. Quando ela vai se dividir, ela divide em duas, uma bactéria. Mas só que aquelas duas que aparecem são exatamente iguais àquela original. Né? Um protozoário, provavelmente está um protozoário, daqui a pouco surge um outro protozoário. Ficam dois. Mas os dois são exatamente iguais ao original. Então, a clonagem não traz nada de específico para o processo da evolução genética, o clone, nada específico. A genética, não.
pela conjunção dos DNAs, a gente sabe que quando há na reprodução genética, há um encontro de DNAs específicos, né? Gerando novos DNAs. Né? Isso aí gera uma multiplicidade de possibilidades genéticas, né? Uma riqueza enorme. Então, a sexualidade é um processo muito especial, justamente da ampliação dessas possibilidades genéticas, né? Que a ciência entende hoje dentro do campo da genética. Isso eu queria lembrar. Desculpe, irmão Catira, por interromper a sua fala. Muito obrigado. Imagina, tudo bem. Vamos lá. Tem bastante comentário aqui, estou olhando aqui no chat, mas rapidamente, também não vou falar muito por causa da minha garganta, que não está boa. Lembrando aí ao pessoal que está acompanhando, que por gentileza curtam o vídeo, compartilhe esse conteúdo, né? Manda aí recomenda para um colega, para um amigo que gosta desse tipo de assunto. Essas ações, elas não custam nada, ó, você não tem nem que pagar. E nos ajudam, né? Toda vez que você curte o vídeo, manda para um colega, se inscreve no canal, são ações que a plataforma considera conteúdo relevante. Eles têm uma métrica, né? Que fazem essas considerações, então vocês nos ajudam e você vai estar ajudando o seu colega também, mandando esse conteúdo para uma pessoa que você considere interessante. E os comentários, além das perguntas que são deixadas aqui ao vivo, você que está assistindo esse vídeo depois do ao vivo, seja durante a semana, no gravado, você também pode deixar o seu questionamento. Basta escrever aqui o comentário, sua pergunta embaixo do próprio vídeo no canal, que o professor irá responder a todos os questionamentos. É isso. Isso. Exatamente. Então, vamos abrir para as perguntas. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: Deus nos lançou à Terra, pois duvidou da sua evolução ou quis somente firmar a sua existência para o seu próprio ego? Olha, aqui é o grande enigma. É o grande enigma, né? Aliás, nós falamos Deus. Quando a gente fala Deus, a gente está falando de forma, na nossa maneira de pensar, a gente fala Deus, mas fala de maneira, vamos dizer assim, religiosa, né? Algo existente, com uma conformação determinada, né? Mas, na verdade, a consciência, que se nós podemos chamar de consciência superior, é o eterno, o ati, não é isso? O tati, né? Que é algo que transcende até a consciência do próprio Deus. Então, que existem deuses, né? Deuses, muitos deuses, né? Tanto que Jesus fala isso no próprio Evangelho, se referindo ao Salmo 82, né? Vós sois deuses, é isso? Vós sois deuses. Então, somos projeções do Eterno, né? Então, Deus nos lançou à Terra, pois duvidou da sua evolução ou quis somente firmar a sua existência para o seu próprio ego? É a grande pergunta. A grande pergunta. Por que existe... Essa é a grande pergunta. Não é o que eu faço. É feito pela doutrina secreta, através de HPB, né? Por que houve esta projeção, é isso, vinda do não manifestado para o manifestado? Essa é a grande pergunta. E a HPB diz que é o grande mistério que existe não para o ser humano simplesmente, mas para todo o nosso sistema solar. Todos os seres do nosso sistema solar devem, no final, entender a magnitude desse fenômeno que existe, né? A projeção daquilo que estava no não manifestado para o manifestado, né? Mas, de qualquer forma, nós entendemos que nessa projeção, veja bem, isso é importante, nessa projeção, né, Deus não perde a sua integridade, a sua unidade. O Eterno, ele não perde, a unidade e a integridade não é perdida, é mantida. Por isso que a HPB diz tudo no universo tem consciência, né? Ou seja, cada partícula, cada pontinho do universo tem o eterno dentro de si, que nós chamamos Deus, tem o eterno dentro de si. Agora, só que essa consciência que tem nessas partículas, bilhões e bilhões, uma quantidade inconcebível, né, dessas partículas, na diversidade, não tem a consciência da sua própria divindade. E a evolução, justamente, a reconquista
dessa consciência. Mas esse é um mistério. Por quê? Então, por que isso acontece? Isso é o grande mistério que nós temos que entender. Agora, uma coisa nós podemos... Veja bem, o Guilherme falou, Deus nos lançou à Terra, pois duvidou da sua evolução. É uma hipótese. Eu particularmente, não sigo esse caminho, porque ele não, a divindade não tem dúvida da sua própria existência. Se ele é o ser e o não ser ao mesmo tempo. Não tem dúvidas, não há dúvida. A KPB diz, o que é o eterno? É o ser e o não ser. Isso já é dificílimo da gente entender. O que é o ser e o não ser ao mesmo tempo? É absolutamente impossível da gente entender. Agora, uma coisa eu tenho absoluta certeza. De uma coisa eu tenho absoluta certeza disso que eu estou falando. O ser humano jamais vai entender isso. Olha que eu estou falando. Isso aí é baseado não por aquilo que eu afirmo, mas por aquilo que está na doutrina secreta. O ser humano jamais vai entender isso. Por que não? Porque para entender isso é necessário transcender a natureza humana. Vou repetir. Para começar a entender esse processo superior, dessa progressão da divindade para o mundo objetivo e a sua volta à casa do Pai, é necessário transcender a condição humana. E isso o nosso Mestre Jesus, eu sempre repito isso, porque é uma verdade absoluta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Conhecereis a verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. Essa é a religião não fala o que é conhecer a verdade. A verdade é o Deus que existe em nós, e nós desconhecemos. E no momento que um ser humano conhece a verdade, o Deus que existe dentro dele, ele se liberta. Por isso que Jesus falou, a verdade vos libertará. A verdade vai nos libertar do quê? De nós mesmos. De nós mesmos. Quando eu falo de libertar de nós mesmos, eu digo, é básico nas ciências iniciais, nós nos libertamos das nossas limitações humanas. E o nosso caminho é esse. O nosso mestre diz, o futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. Ou seja, uma raça não mais contida na existência humana, mas na existência super-humana. Então, isso é importante, essa questão. Né? Então, é impossível entender esse entendimento para o ser humano, mas é necessário para que o ser humano comece a caminhar no sentido desse entendimento, que inicialmente se torne um ser super-humano, vença as suas limitações humanas, tem que necessariamente tornar-se um adepto. E para tornar-se um adepto, ele tem que seguir rigidamente esse projeto de iniciação que ele é dado pela lei cósmica justa e perfeita. Muito bom, professor. E o Guilherme Guazelli, ele continua. A cadeia angélica pensa? Veja bem, o pensamento, o que é o pensar? O pensar, isso, está justamente ligado ao nosso processo de localização dentro da esfera humana. Isso. Nós pensamos, então, o Descartes fala assim, penso, logo existo. Isso, Descartes, fundador, um dos fundadores da ciência acadêmica, né? E penso, logo existo. Então, o pensar nos dá, segundo o Descartes, nos dá a possibilidade de entendermos a nossa própria existência. Existimos. Né? Eu posso ir mais além. É isso? Eu posso dizer que penso, logo eu penso que existo. É isso? Eu posso ir mais além também. Né? Eu penso, logo eu penso que eu sou um ser humano. Mas eu não sou um ser humano. Nós não somos seres humanos, simplesmente. Estamos passando pela experiência humana. Então, o pensar, justamente, está justamente dentro dessa característica nossa temporária, evolutiva, né? Do centenário, né? O pensar. Né? É claro que nós temos que admitir que as hostes angelicais, os seres superiores, a maneira deles agirem dentro do seu plano vai muito além daquilo que nós imaginamos pelo pensar. Evidentemente que vai muito mais além. Eu vou dizer assim que o pensamento, podemos até afirmar, nesse processo de
de analogia, né? O pensamento é uma projeção desse arquétipo universal que caracteriza os seres superiores, né? Então, eu vou dizer, a cadeia angélica pensa, pergunta do nosso irmão Guazelli, nós podemos dizer assim, tentar entender essa questão, dizer assim, que a cadeia angélica, o comportamento, o estado de consciência, está muito além do pensamento, está muito além daquilo que nós qualificamos como pensamento. É isso? O pensamento nosso, a gente pensa, né? A gente raciocina, é isso? E a gente pensa dentro de um raciocínio lógico, comparando as coisas, né? Dentro de um raciocínio lógico. Isso constitui a nossa ciência, né? Mas quando a gente atinge o estado crístico, a situação já não é mais simplesmente pensar, mas é um sistema de contemplação. Isso nós podemos já jogar para frente nesse entendimento, né? Os seres angélicos, no mínimo, eles contemplam a realidade e veem a realidade como ela é sem o pensamento. É um processo de contemplação. É isso? Então, eu digo assim, a cadeia angélica pensa? Não, ela tem um comportamento, com certeza, que está além daquilo que nós entendemos como pensamento. Muito interessante, professor. E o Júlio Teixeira faz um comentário também muito interessante, professor. A visão dos 4 animais de São João do Apocalipse são exatamente os mesmos da esfinge. Ali é um segredo de alto saber, não é, professor? Tão interessante isso. A esfinge, realmente, o nosso irmão Júlio Teixeira faz essa ligação com João, né, São João, né, o apóstolo João, né, no Apocalipse, com justamente a questão da esfinge. Realmente, a esfinge, a ciência não dá essa importância histórica, né, para a esfinge que a ciência iniciática dá. A esfinge denota ali as 4 raças, né, 4 raças humanas. Né? Humanas não, 4 raças que caracterizam o nosso estado de consciência e já nos dá uma visão para uma quinta raça, né? Uma quinta raça, né? Então, na verdade, a esfinge é a síntese do conhecimento da antropogênese, realizando essa visão geral. A esfinge é a síntese do conhecimento da antropogênese, está tudo ali focado, né? É claro que a esfinge não foi realizado por simplesmente um escultor humano. Claro que não foi um escultor humano que foi lá e esculpiu a esfinge. Ela foi feita, ela era organizada inclusive com tijolos, né? Ela está desgastada com o tempo, ela é construída por isso, tijolos, com processo de escultura também, mas ela foi originada por seres de alta hierarquia, que gravaram na esfinge a história deste caminhar da humanidade pelas raças e atingindo e caminhando para o seu destino evolutivo futuro, né? A esfinge. Então, a esfinge ali tem segredos de alto saber que a ciência humana ainda não conseguiu entender, tanto na esfinge como nas pirâmides, né? As pirâmides têm registrado ali conhecimentos que a ciência não conseguiu decifrar. HPB nos dá esse horizonte, né, do entendimento da esfinge no terceiro milênio. Né? Então, da esfinge não, das pirâmides. Nós vamos entender cada vez mais o segredo que contido nas pirâmides e na esfinge, evidentemente, através desse conhecimento que vai ser dilatado no terceiro milênio, justamente pela progressão do projeto de iniciação do ser humano rumo à sua iniciação. E o nosso mestre, aliás, o nosso canal é o canal Conexão 3005. Né? O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele já projeta esse conhecimento para o ano 3005, dizendo que no ano 3005 vai acontecer um momento histórico e evolutivo muito importante que nós consideramos da importância para a quinta raça mãe ariana. Muito importante. A tal ponto que ele diz que, nesse ano 2005, a Agartha virá para a face da Terra. Então, vai começar a haver uma junção cada vez mais específica, unitária, dos mundos internos com o nosso processo evolutivo de superfície. Né? Isso é muito importante, esse entendimento.
Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira também coloca o seguinte: terra imperecível, Shambhala, Agartha. Terra imperecível, Shambhala, exatamente. Nós sempre lembrando que todo processo que existe evolutivo na humanidade, né, tanto da cosmogênese e principalmente da antropogênese, baseado no princípio da iniciação, dos conhecimentos iniciados, não surge por acaso. O nosso mestre diz: nada acontece por acaso. Então, tudo surge dos mundos internos. Os mundos internos não estão ali por uma simples casualidade, são projeções das consciências superiores, né? E localizando nos mundos internos e que têm uma relação com a humanidade através do processo de, de projeção da divindade, né? Chamado de avatara, né? Avatara, a descida da lei. Então, esse processo existe sempre, né? E toda vez que uma civilização começa a surgir, ela é proveniente da ação dos mundos internos. Os mundos internos estão ali, com toda a potencialidade. Todos os seres superiores estão ali, confinados nos mundos internos, dando aquele suporte para que a evolução humana ocorra através de civilizações, de mais civilizações, ordenando o processo evolutivo e assim por diante. Então, a terra imperecível de Shambhala, a terra imperecível de Shambhala, né? Agora, devemos dizer que Agartha é o caminho para Shambhala, né? Agartha é o mundo interno, não é isso? Mas é o caminho para Shambhala, que é a terra imperecível, é o caminho, né? A sétima cidade agartina, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza nos ensina, chama-se Pushkara. Pushkara. E através dessa sétima cidade Pushkara que a consciência tem a possibilidade de chegar a essa terra imperecível de Shambhala, né? Esse conhecimento superior. Está justamente além até da nossa consciência crística, né? A nossa consciência crística. É o apogeu, né? O apogeu do conhecimento humano, né? Transcendendo as suas limitações e significando, então, a terra imperecível de Shambhala. O assunto é muito profundo, muito difícil, né? Mas é necessário muita meditação para que se entenda esses fatos todos. Muito bom, professor. O senhor falou em clonagem, né? E a Josete, ela traz uma outra questão. Maravilhoso também a reprodução de carne para alimentação humana a partir de uma pena do animal. Como que o senhor vê isso, professor? Isso aí, a clonagem realmente ela tem esta. O que é a clonagem se baseia em o quê? No conhecimento dos fundamentos genéticos, né? Do DNA, né? Do DNA, evidentemente. Né? Somente a partir do século XX, e bem recente, a partir dos anos 50, 1957, por aí, né? Que a humanidade, a ciência, tomou conhecimento, atingiu o conhecimento específico da existência do DNA, né? Dessa estrutura, né? Genética. Né? Isso no tempo de Darwin estava muito distante desse entendimento. Né? Mas, então, isso é verdade. Então, a partir de uma fração, de um fragmento do DNA, claro, que ela fala de maneira genérica, teórica, apenas para originar um ser. Né? É claro que, se eu tiver um pedacinho do código genético de um ser humano, através de uma técnica muito avançada, existe a possibilidade de eu reproduzir esse ser humano perfeitamente. Né? Então, isso aí, basicamente, o estudo é esse. Né? A partir de um fragmento do DNA, eu posso reproduzir o ser humano inteiro. Basicamente, a teoria é essa. Né? A teoria é essa. É por isso que nossa irmã falou a reprodução de algo existente através de uma pena desse animal. Ou seja, vamos dizer, vamos falar da pena de uma partícula desse DNA. Conhecendo esse DNA, a gente sabe justamente essa faixa do DNA, a gente sabe a construção genética do ser, e existe a possibilidade, pelo menos teórica,
Não sei se atualmente existe essa possibilidade real de reproduzir o ser como um todo. Né? Muito bom, professor. E a Maria Siqueira coloca: as paralelas estão se fundindo, presente, passado e futuro? Olha, na verdade, a nossa irmã Maria, ela entra numa questão muito importante a respeito do presente, passado e futuro. O presente, passado e futuro, como já comentamos na pergunta do nosso irmão Guilherme Bozelli, né, faz parte do pensar humano. Quando eu estou pensando, como dentro da minha estrutura humana, necessariamente eu tenho que pensar relativamente a um passado, a um presente e a um futuro. Necessariamente isso vem na cabeça. Né? Então, é claro que essas paralelas estão se fundindo, sim. Estão se fundindo. Porque no momento que o indivíduo torna-se um adepto, isso aí se funde. Então, a visão do adepto de um ser iluminado, ele transcende ao tempo, transcende ao tempo. Ele vê tudo num só instante. Vê tudo num só instante. Não é isso? O presente, passado e futuro é uma situação característica do nosso estado de consciência. Né? Por que existe passado, presente e futuro? Porque é necessário para o nosso entendimento. Dificilmente a gente conseguiria fazer alguma coisa se não houvesse essa possibilidade de presente, passado e futuro. É o necessário para o nosso entendimento. Mas existe algo muito importante que a gente pode relacionar, já falamos isso em outros pontos, né, a respeito do projeto de iniciação, que nós somos a máquina do tempo. A máquina do tempo existe? Existe. Somos nós, seres humanos, somos a máquina do tempo. À medida que nós vamos aumentando a nossa capacidade de cognição, de entendimento dos processos iniciáticos, à medida que nós vamos fazendo o nosso autoconhecimento, nós vamos evoluindo rapidamente para o futuro. É isso? Tanto que o nosso mestre diz, o que é um ocultista? O ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. É isso? Quando nós olhamos Jesus, o Cristo, é isso? A gente olha Jesus, o Cristo, toda a sua conformação espiritual. O que nós estamos vendo? Estamos vendo o futuro nosso. Isso é o nosso futuro. Não é isso? Não é o futuro temporal, é o futuro de consciência. Aí supera o entendimento do futuro de consciência. É o futuro consciencial. À medida que nós vamos produzindo o nosso processo evolutivo, a nossa consciência vai se tornando, vai caminhando em direção do futuro. Retornando agora rapidamente à nossa questão da antropogênese das raças, nós no planeta Terra, nós podemos dizer assim, aqui tem um relógio, né? Então nós podemos dizer, nós todos vivemos no mesmo tempo desse relógio? Não, não vivemos, não. Esse relógio é apenas uma referência. Na verdade, cada um vive no seu tempo específico. Veja o que eu vou repetir. Cada um vive no seu tempo específico. No planeta Terra, existe grande parte da humanidade que vive no passado. Ou seja, vive atrelado a uma consciência lemuriana e uma consciência Atlante. Tem uma parcela um pouco maior que vive uma consciência da raça, da quinta raça que nós estamos vivenciando hoje, né? A raça que nós vivenciamos, a quinta raça mãe. E tem uma pequeníssima parcela que justamente compõe justamente a elite espiritual que vive numa consciência futura da humanidade. Já vive no futuro da humanidade. Então, cada ser humano vive um ponto específico, um tempo específico da consciência. Né? Então, na verdade, agora, só que esse tempo que a gente mede em termos de consciência não é o mesmo tempo que a gente se relaciona com o relógio. Né? É uma diferença. É uma consciência específica, justamente, da capacidade de entendimento que o indivíduo tem a respeito da sua própria natureza interna. A tal ponto que isso acontece, que quando o indivíduo torna-se um adepto, torna-se um ser super-humano, ele passa a viver uma vida super-humana, o tempo deixa de existir como existe para nós, passado, presente e futuro. Então, ele vive uma existência atemporal. É muito difícil a gente entender isso, né? Dentro dos nossos padrões de consciência humana. Mas isso realmente é o que nos indica
a ciência iniciática das idades. Muito bom, professor. E o Guilherme coloca o seguinte: Brasília já está alinhada na mesma latitude que Nova Chavantina? Brasília, veja bem, olha, veja o que ele fala de JK. Ele continua a pergunta. JK errou por poucos graus a longitude? Não, Brasília está justamente no ponto certo, onde ele devia estar. Está no ponto certo. Brasília não está ali por acaso. Foi a lei cósmica justa e perfeita que colocou Brasília naquele momento. Devemos dizer que Brasília ela foi idealizada já pelo Marquês de Pombal, 1730, 1740, não sei exatamente a data, 1700 e tanto. Né? Ele sugeriu, Marquês de Pombal, que foi um grande ministro, né, do rei de Portugal, ele sugeriu ao rei de Portugal para interiorizar a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Interiorizar. Então, por quê? Para evitar que os invasores invadissem a capital brasileira. Né? Que antigamente era muito simples. Né? Era muito comum os piratas que navegavam na costa brasileira invadiam as cidades. Aqui a cidade de Santos. A cidade de Santos, aqui no litoral paulista, foi invadida por piratas muitas vezes. Isso faz parte da história de Santos. E outras cidades do litoral brasileiro foram invadidas por piratas. Né? E não só piratas, mas conquistadores. Né? Tanto que os holandeses invadiram o Brasil e queriam construir aqui uma colônia, né? uma continuação da Holanda no Brasil. Isso foi. E todos estavam de olho no Brasil. Os franceses, e de outras nações. Né? Então, o que nós dizemos, então, o Marquês de Pombal foi que deu a ideia de Brasília. Isso foi, o tempo foi passando, até que o nosso o patrono da nossa independência, Joaquim Bonifácio? José Bonifácio. José Bonifácio de Andrade Silva, ele entrou com um projeto, né, na Câmara, na constitucional, e foi determinado que Brasília fosse construída no lugar que ela está hoje. Né? Então, nos mapas antigos, sempre tinha aqueles mapas antigos, né? Tinha um retângulo escrito assim, futura capital do Brasil. E Brasília, chegou o momento de Brasília ser fundada. Então, aconteceu que quando o JK, Juscelino Kubitschek, começou a fazer a sua campanha de eleição, ele foi fazer a sua primeira. O primeiro comício que ele foi fazer foi feito na cidade de Jataí, em Goiás. Né? Então, ele chegou, foi em 1958, 57, por aí. Né? Deixa eu ver a data exata. Então, ele foi fazer o comício e ele falou nesse comício. Isso aí não sou eu que estou contando. JK contou no departamento, em 1962, ele contou isso no departamento da Eubiose em São Lourenço. Viu? Então, ele contou isso no departamento de São Lourenço, JK contou numa palestra. Ele foi fazer esse comício em Jataí, e ele disse que iria cumprir a Constituição. No meio do povo que estava assistindo a palestra, alguém levantou a mão. O JK contou essa história. Alguém levantou a mão e disse assim: doutor Juscelino, ele era médico, né? Doutor Juscelino, então quer dizer que o senhor está dizendo que vai cumprir a Constituição, então o senhor vai mudar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília? Então, Juscelino contou nessa palestra em São Lourenço, em 1972, que naquele momento ele tremeu de cima a baixo. Ele tremeu, a lei cósmica agindo. E ele disse nessa palestra que naquele momento veio aquela intuição muito forte dentro dele, e ele disse: sim, eu vou construir a nova capital. E isso não fazia parte do programa de governo dele. Veja bem, no comício que ele faz, o primeiro comício que ele fez, em Jataí, isso não fazia parte do governo dele. Mas aquele cidadão, quando levantou a mão, foi a mão de Deus. Jogou dentro dele essa ideia.
Aí ele incorporou aquela ideia e assumiu o compromisso. Aí ele se tornou, então, aquele que fez construiu a capital, Brasília. Sempre lembrando que quem deu o nome de Brasília foi José Bonifácio. O nome Brasília foi José Bonifácio de Andrade Silva, que deu o nome de Brasília, já no seu projeto de construção de Brasília, no tempo de Dom Pedro I, né? Na primeira dinastia, né? O primeiro imperador, né? Dom Pedro I. Então, vai ver que, agora, o nosso mestre, professor Henrique, o nosso mestre Henrique de Souza, ele deixa nas suas revelações que Brasília, no futuro, será a cidade onde será tomada as grandes decisões internacionais. O futuro de Brasília é ser uma grande cidade onde serão tomadas grandes decisões internacionais. Isso como base, tendo como base o que o nosso mestre fala, que o Brasil é o berço da nova civilização. Então, tudo isso se encaixa. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Isso é processo da lei universal jogado na face da Terra, né? A lei universal justa e perfeita. Muito bom, professor. E, em função do horário, eu tenho que dar os recados, né, professor? Mas Sim, antes eu quero mandar um beijo para uma querida amiga lá de Rio Grande do Sul, a cidade de Pedro Osório, Terezinha Duarte. Um beijão, porque ontem ela fez aniversário, dia 9 de dezembro ela fez aniversário, e eu quero aqui ao vivo mandar um beijo para você, Terezinha. Felicidades no seu novo ciclo que se inicia. Então, era isso. E, professor, eu quero dar os recados da nossa próxima roda de conversa aqui na terça-feira. Então, a nossa próxima roda de conversa terá como tema o Sigmeister, né? E a Terra Oca. Então, o Conexão 3005, toda terça-feira, ele tem a sua roda de conversa. E nesse dia 13 de dezembro, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, o Sandro Potapoff, lá de Jaguaré do Sul, Santa Catarina, estará falando sobre quem foi Sigmeister, né? Quais as revelações de seu livro? Qual a relação dele com o professor Henrique José de Souza e com Santa Catarina? Então, o Sandro ele vai passar todas essas informações para a gente sobre a Terra Oca, sobre um monte de mistério que envolve todos esses assuntos, e terá como mediadores Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Prestigie o nosso programa, tá bom? Terça-feira agora. E também a gente está pedindo uma contribuição para a Fundação Henrique José de Souza, lá de São Lourenço, e quem puder contribuir, pode ser qualquer valor, R$5, R$10, o que puder contribuir. Então, é no Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, conta 7632, dígito 5, tá? E o CNPJ está aí, 24826-406/1000 contrário 96. E também falar sobre o Espaço Shakti, né? Quem estiver passando por São Lourenço, visite o Espaço Shakti Nova Era, Centro de Terapias Holística, lá em São Lourenço, Minas Gerais, Praça Helena Jefferson de Souza, 3138, anexo 1. O telefone e o WhatsApp está aí, prefixo 35 99756-6874. Então, os recados estão dados. Depois o professor vê se tem mais alguma pergunta, né, professor? Bom, somente dizendo que o nosso irmão Guazelli, né, ele fala, JK errou poucos graus na longitude. Veja bem, quem determinou a posição de Brasília não foi o JK. Isso aí já estava na Constituição brasileira desde o tempo por intermédio de José Bonifácio de Andrade Silva, né? Isso foi sugerido ao Parlamento, né, ao Congresso Nacional, foi aprovado, mas a construção não foi decidida naquela época, né? Deveria ter sido feita a construção já no tempo de Dom Pedro I, né? Então, somente depois, né, que a lei, através de JK, impulsionou esse processo de construção de Brasília.
Aliás, eu devo comentar também, fazer mais um comentário, que em 1960, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele doou ele condecorou Juscelino Kubitschek. Ele, pessoalmente, não. Ele mandou emissários da Sociedade Brasileira de Eubiose lá no Palácio das Laranjeiras, né? Onde ficava o presidente, né? Juscelino, né? E ele recebeu uma medalha da Ordem do Santo Graal, da Sociedade Brasileira de Eubiose, justamente em homenagem a ele, por ter feito justamente além de outras coisas, ter mudado a capital do Brasil para Brasília, né? Isso faz parte do processo de evolução do Brasil e do processo cósmico de evolução da Terra, né? Submetida à grande lei cósmica justa e perfeita. Bem lembrado, professor. E essa medalha que o professor Henrique José de Souza mandou para Juscelino está lá em Brasília, no Museu JK. Quem estiver passando pela cidade de Brasília, visite o Museu JK, que tem várias coisas pessoais de Juscelino Kubitschek, inclusive essa medalha, né, professor? Medalha da Ordem do Santo Graal, né, da Sociedade Brasileira de Eubiose. Exatamente. Gente, foi... Atacar em Brasília, exatamente. Exatamente. Pessoal, foi um encontro maravilhoso, mais uma vez, um encontro de conhecimento, né, professor, de compartilhamento de conhecimento, e eu quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana, e até o próximo encontro. Com você, Gilberto. Isso aí, muito bom. Desejar um bom fim de sábado a todos, um bom domingo, e nos vemos aí na terça e nos próximos programas. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Catira, Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Obrigado por tudo. Obrigado ao comparecimento de todos nessa noite muito feliz, muito especial. E terça-feira, sábado, estamos sempre presentes. Luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.